Dali pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal da HK. Deixa teu like, ativa o sininho e se inscreva no meu canal. Vencemos o Bahia, estamos na próxima fase. 2-1, gols de Vitinho e Borré e gol também do Jean Lucas pro Bahia. O Bahia é um grande time. O Inter estava num grupo da morte com grandes times como o Nacional do Uruguai, Atlético Nacional e o Bahia. Obviamente, só dois poderiam passar e o Bahia se complicou, perdendo jogos em casa, empatando com o Inter em casa, e o Inter não tem nada a ver com isso. Eu queria que os dois passassem, mas como só dava para passar um, o meu Colorado em primeiro lugar, né? Passamos de fase, vencemos bem o Bahia, ainda saímos perdendo a partida, conseguimos a virada logo em seguida e assim conseguimos também a primeira colocação do grupo, o que tira um pouco das chances de pegar os melhores times da Libertadores, né? Os melhores times da primeira fase, pegar um Flamengo, pegar um Palmeiras, até mesmo pegar um São Paulo, que seria muito difícil, né? Tu passar em segundo lugar e pegar um time desses já logo em seguida é muito complicado e o Inter conseguiu, além de vencer e passar de fase, que era muito importante, o time do Inter conseguiu ficar em primeiro do grupo, graças ao Nacional do Uruguai também, que venceu o Atlético Nacional. E assim o Inter conseguiu se classificar para a próxima fase da Libertadores. Falando do jogo, o time do Inter começou um pouco, não digo receoso, mas começou um pouco tranquilo. O time do Bahia aparentemente mais nervoso, porque precisava do resultado, só que o time do Bahia sabia que se atacasse muito, o time do Inter poderia dar um contra-ataque e matar o jogo, e aí ficaria mais difícil para eles. E o time do Inter no primeiro tempo e Bahia começaram a, né, ficar ali mais tranquilos, sem tantos ataques, mais se preservando, prezando mais por não tomar o gol do que por tentar fazer o gol. E por um lado, para nós estava tranquilo, o empate servia pra gente, a gente ia se classificar com empate ou vitória, só não podia perder. Daí no segundo tempo, né, acabou o primeiro tempo, 0-0, segundo tempo, começa o jogo, Bahia um pouquinho em cima ali, e numa cagada na nossa zaga ali, deixaram a bola passar, gol do Jean Lucas dele. E aí, obviamente, né, o Inter tem que ir pra cima, não dá, o empate pelo menos servia pra gente, a gente precisava fazer um gol pelo menos pra gente empatar o jogo e passar de fase, nem que fosse com um empate dentro de casa. E não foi isso que aconteceu, conseguimos, além do gol, 2 minutos depois do gol deles, a gente conseguiu virar a partida com um belo gol do Borré, gol de cabeça, um cara que nem é tão alto assim, o zagueiro deles rachou, ele botou pra dentro e acabou o jogo ali. O Bahia teve o acesso negado na próxima fase da Libertadores, e o time do Inter passa de fase com toda a sua tradição, assim como o Atlético Nacional, né? E o Bahia e o Nacional, né, dois times incrivelmente da mesma cor, vão ficar na próxima fase aí. O Bahia ainda vai conseguir uma vaga na Sul-Americana e o Nacional tá eliminado de tudo que é competição. E isso é muito bom pra gente, né? Agora a perspectiva muda, o time do Inter, obviamente, se fosse eliminado, as contratações seriam de forma diferente. O time do Inter já não tem muita grana, mas agora passando de fase a grana entra um pouquinho mais. O time do Inter também tem a grana que entrou agora da Copa do Brasil, que daí as perspectivas melhoram bastante. Essas competições a gente vai jogar praticamente daqui a 2 meses, então a gente vai ter tempo suficiente aí para contratar bons jogadores. O Inter tá atrás do Rinestroso, o Inter tá atrás de um segundo volante, o Inter tá atrás de outro primeiro volante, o Inter tá atrás de mais um lateral direito e um zagueiro. Então o time do Inter já tá pensando em ir atrás de outros jogadores, só que para isso o Inter tinha que ter a confirmação de passar de fase, senão não tem como tu ir atrás de grandes jogadores para jogar só uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro. Por mais que o Campeonato Brasileiro seja muito importante e ultimamente vem sendo muito bom, e o time do Inter não tá numa situação muito boa no campeonato, mas o time do Inter almeja mais, né? E talvez no Campeonato Brasileiro, porque é ponto corrido, é muito mais difícil de tu conquistar ponto a ponto, de ter até aquela questão anímica, né? Porque, pô, tu vai jogar contra o pior time lá, o Sport, lá já a situação não é muito legal. É muito diferente das Copas, que todo jogo tá lotado, que todo jogo tem torcida, que o time do Inter realmente tem alguma chance. Tem alguma chance daqui a pouco mais fazer um retrancão contra um Palmeiras, contra um Flamengo aí, que são times mais qualificados, a gente não pode dizer que não são, tem mais dinheiro, tem mais estofo entre os seus jogadores, e daqui a pouco mais trazer pro Beira-Rio, vencer de 1-0 e passar de fase. Então, nos torneios de mata-mata, a gente tem mais chance, qualquer time tem mais chance, porque são permissivos tu sonhar com uma vitória, com uma retranca, e daqui a pouco mais tu vencer uma partida.
e tu conseguir se classificar. Já no Campeonato Brasileiro é muito mais difícil, então eu acho que foi certa a escolha tanto do Roger quanto da comissão técnica e tudo mais, para que a gente rifasse talvez alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Obviamente a torcida pegou no pé, eu mesmo peguei muito no pé porque o desempenho do Inter estava muito fraco e depois a gente entende, né? No final de tudo a gente entende que o foco principal era passar de fase na Libertadores e na Copa do Brasil, mesmo que tivesse que falar os jogos do Brasileirão, dava pra ver que os jogadores do Inter estavam bem em marcha lenta no Campeonato Brasileiro, pareciam que não queriam mais, pareciam que estavam com muita dificuldade, inclusive o Bernabéu falhando muito, mas parecia que ele tirava o pé, e hoje não foi assim, hoje ele não falhou na zaga, e olha que teve bons adversários ali no lado dele, que atacam bastante, que jogam bastante por ali, e ele não deixou brecha. Quando ele quis jogar, ele jogou e foi muito bem. O time do Inter inteiro foi muito bem, e assim conseguiram trazer essa classificação pra gente. E hoje a gente vai estar comemorando, né? E esperando as próximas fases, decidir aí quem a gente vai pegar. Agora tem a parada de um mês, a gente tem só mais 2 jogos, um contra o Fluminense e outro com o Atlético Mineiro, tentar ganhar esses jogos para tirar qualquer nuvem de zona de rebaixamento e qualquer coisa assim, para não ter aquele burburinho, mas passaram de fase, mas estão lá na zona de rebaixamento, lá perto da zona de rebaixamento, sendo que passaram de fase para não ter problema nenhum e pra gente ficar tranquilo nessa parada e depois voltar com tudo, porque depois é pauleira, depois é só time grande, depois é só competição pegada, depois é só guerrilha, é só guerra contra todo mundo e a gente vai guerrear. O Inter fez o certo, o planejamento deu tudo certo, agora é descansar, focar um pouco no Brasileirão para não dar ruim e depois contratar os jogadores que a gente necessita. A gente obviamente não pode voltar para uma próxima fase de Libertadores com Bruno Henrique, a gente não pode ter o primeiro reserva Ronaldo, a gente não pode depender só de um ou de outro jogador, a gente vai ter que qualificar o elenco e também qualificar o banco de reserva para que tenham jogadores que entrem e deem soluções para o time do Inter quando o bicho pegar, quando tiver problema, quando o time do Inter não conseguir jogar. E a gente agora, vendo que agora passou de fase, que tem uma perspectiva maior, até mesmo para quem tá de fora, até mesmo para jogadores que estão sendo sondados, eles já começam a pensar, né? Pô, o time do Inter tá na próxima fase da Libertadores, dá pra gente ir lá, dá pra eu ir pra lá, porque o Inter tá classificado e o time do Inter realmente tem condições aí de ganhar alguma coisa competindo. Se eu for pra lá, eu posso me dar muito bem. E é isso então, pessoal. Eliminamos o Bahia, grande time do Grupo City, mas aparentemente sem tradição alguma na Libertadores. Obviamente também eu vou dizer, tradição se constrói, mas em muitos momentos parecia que o Bahia, sei lá, parecia que não tem conexão nenhuma com a competição, parecia um time completamente fora de contexto. Não é à toa que perdeu pro Nacional, que era o pior time do grupo dentro de casa e acabou, né, se complicando contra todo mundo aí e foi eliminado na primeira fase. Mas isso se ganha com o tempo, agora eles vão ter a Sul-Americana para competir e o Inter continua aí na Libertadores com chances também. Então é isso, pessoal. Boa vitória do nosso Colorado. A gente se classificou, agora é tranquilidade, agora é apoio da torcida e agora também, pensamento positivo e também que a direção contrate caras tops de linha, caras bons, dentro obviamente da nossa realidade, mas o melhor possível, porque as próximas fases é peleia, vai ser brabo e a gente tem chance, pessoal, a gente tem chance. Se o Inter quiser, o Inter pode ir muito longe ainda nessas competições. Então é isso, uma boa noite e até mais.